Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 166, estamos nos aproximando do final do livro. Muita gratidão, né? Um estudo aí que começou no início da pandemia e que já nos deu tanto conhecimento, tantos frutos, né? Um estudo realmente maravilhoso. E hoje, quem vai fazer o estudo sou eu, né? Então, eu mesmo já convido a todos para a nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, a todos os nossos mentores e protetores, em especial da Casa de Emmanuel, que nos orienta, que nos guia, que nos dá a intuição para esse estudo. Obrigado, meus amigos, que vocês possam estar presentes, nos intuindo, nas melhores palavras, para difundir esse conhecimento que o querido Emmanuel, através de Chico Xavier, nos deixou, da melhor maneira possível, da forma mais compreensível e fácil, para que possamos pôr em prática na nossa encarnação. Que assim seja e graças a Deus. Bem, então, vamos começar compartilhando a tela. Bem, o estudo da noite de hoje nós vamos adentrar no capítulo 166, de título Posses Definitivas. Bem, temos capítulos complementares, né? Quem estudou aqui, quem estava com a gente na semana passada, nós falamos sobre a posse dos bens exteriores, né? A posse dos bens externos, dos títulos, do dinheiro. E hoje nós vamos tratar das posses definitivas, né? Então você vê que nós vamos meio que falar da mesma coisa, porque na aula passada nós falamos da importância que seria, na verdade, a posse desses bens espirituais, que são os definitivos, em detrimento dos bens exteriores. Só que agora nós vamos falar partindo desse ponto de vista, de como é importante, a verdadeira importância de conquistarmos esses bens definitivos e o devido uso dos bens transitórios para esse fim, né? Então esse vai ser o foco do nosso estudo, porque tudo é transitório aqui na vida material e quem se apega ao transitório certamente vai sofrer, porque ele vai passar, a nossa vida passa, o nosso corpo passa, tudo que é da vida material passa, e esse capítulo vai nos dar essa noção melhor do que então a gente deve fazer. Para que serve a vida, né? A vida, no caso, a encarnação. Do que serve a encarnação? Por que encarnamos? Por que estamos aqui, já que vai ter um fim, e tudo aqui tem um fim? Estávamos, inclusive, conversando antes da palestra aqui começar, que a Selma fez uma palestra sobre Apocalipse, e estávamos falando, inclusive, do fim do mundo, né? Do mundo material, da Terra, por exemplo, que um dia vai ter um fim. O Sol vai ter um fim, a nossa galáxia vai ter um fim, e tudo depois vai se transformando, né? Como tudo na matéria, tem ciclos de transformação e destruição, e a importância, então, de nós entendermos cada vez mais esse mecanismo que Deus criou e qual é o nosso papel dentro disso, porque quanto mais entendermos, menos vamos sofrer, mais rápido vamos evoluir diante do bom uso, do uso inteligente e consciente da matéria no seu verdadeiro fim, né? Então, para adentrarmos o estudo de hoje, Emmanuel escolhe o versículo do capítulo 10, versículo 10, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, né? E esse versículo está dentro do contexto do discurso do bom pastor, né? Até onde Jesus se coloca como o bom pastor, aquele que não vai deixar que nenhuma ovelha se perca, né? Que vai dar a vida
inclusive para defender todos nós. E foi o que ele fez, né? Ele encarnou e deu a vida na cruz, mas não da forma que a maioria das religiões interpretam, né? Seria ali o ato da morte e o sangue seria a salvação. Não. Na verdade, ele morreu porque ele encarnou. E aí, diante da encarnação e diante do mal dos homens, ele foi crucificado. Mas a morte que nos salvou foi o fato dele aceitar encarnar, né? O fato dele aceitar encarnar e deixar o exemplo vivo da sua vida na prática, o caminho que nós precisamos seguir. E aí sim, logicamente, se ele aceitou encarnar, haveria de haver uma morte. Não teria como, né? Todo encarnado um dia desencarna. Lógico que, né? Infelizmente, de um jeito muito cruel, pela maldade que ainda existia e que ainda existe no coração da humanidade, mas que na época ainda era ainda pior do que hoje. Né? Então, dentro desse contexto, desse versículo, onde mais uma vez Jesus fala da vida, né? Como no anterior, ele também fala, vou até passar aqui rapidinho, né? No versículo anterior ele fala: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui, né? Então, mais uma vez, ele vai falar de vida. E que vida, né? Que vida é essa? É a vida verdadeira, né? A vida espiritual, a vida eterna. É dessa vida que Emmanuel, nesses 2 capítulos, vai focar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa antes de adentrarmos no texto de Emmanuel? Eu gostaria, assim, Vitor. Pode falar, Ju. Eu gostaria de trazer, Vitor, a respeito dessa vida em abundância. Na verdade, eu acompanhei um estudo com Haroldo Dutra, está na internet aí para a gente buscar também. E ele faz esse comentário dessa vida em abundância. Isso chama atenção para nós, né? Então, ele traz no prefácio do livro Nosso Lar, André Luiz tem uma frase que diz: a vida não cessa e a morte é o jogo escuro das ilusões. E aí ele vai comentando para que a gente possa entender esse jogo escuro das ilusões. Então, eu anotei aqui: precisamos entender que as ilusões só se desfazem com as desilusões. Por enquanto, para esses bilhões de encarnados no planeta, a morte ainda tem sido desilusão. Chegar no mundo espiritual e constatar com os próprios olhos que a vida não cessa tem sido uma profunda desilusão, porque a maioria acumulou tesouros que a traça e o ferrugem corrói. A maioria não recolheu os recursos que a vida espiritual pede a cada um de nós. Então, eu achei bem interessante esse comentário do Haroldo, né? Que as ilusões só se desfazem com as desilusões, quando você tem de fato a verdade além túmulo, né? E aí ele fez um questionamento, né? Por que Jesus prometeu vida? Por que Jesus prometeria algo que nós já temos, né? Se somos imortais, né? E aí ele diz, né? Porque muitos não estão vivos. Falta a vida abundante, né? Por quê? Porque eles estão buscando, né? Somente na vida os bens temporais. E o homem é sempre rico pela posição de usufrutuário das graças divinas. Nós já somos ricos de todos esses bens que é dado por Deus a nós. Ou seja, somos usufrutuários. E Deus é um Deus de vivos. Vasto percentual de encarnados estão na estrada da insensatez e do crime, torturados de remorsos, caminha carregando culpa no coração. Então, tudo isso que eu tirei para eu rever e conceituar e refletir
traz para a gente esse entendimento dessa vida, porque muitos ainda estão envolvidos nessas coisas que vão passar, nesses bens que são transitórios, com tanta oportunidade que a própria divindade nos dá, através desses recursos, para que a gente possa sair desse estado aí de insensatez, do crime, da própria culpa, dos próprios erros. Então, por isso que Jesus veio trazer, né, essa fala dessa vida abundante, né? E por isso que ele faz esse chamado, né? Vinde a mim. Né? Então, eu achei muito interessante para completar um pouquinho aí a nossa visão dessa vida em abundância. Mais alguém? Então, vamos em frente. Então, Emmanuel começa. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, né? Ele fazendo referência à passagem no capítulo anterior, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Olha que interessante, né? Então, se o que é o externo não nos define, não é o que interessa é o que nos possui, né? Como aí eu lembrei de Jesus que falou que, né, onde estiver o seu coração, ali vai estar. Até fugiu agora a frase qual é, não sei se a Júlia lembrar. Onde estiver o seu tesouro, isso, é tesouro. Onde estiver o seu tesouro. Então, exatamente, porque isso é que vai realmente nos definir, o que nos possui, né? E aí, o que nos possui pode ser muito abrangente. Podemos estar sendo possuídos por coisas muito ruins ou por coisas muito boas, né? Depende do que estamos preenchendo o nosso espírito, com que conteúdo estamos preenchendo, né? O Arthur Valadares, ele até menciona o exemplo que Paulo sempre dá de que somos como vasos, né? Vasos que, conforme vamos enchendo o nosso vaso, aquilo é o nosso conteúdo, é o que realmente vale, né? Não é o vaso em si, não é o mais importante, né? O material do vaso não importa, o que importa é o conteúdo. Do que adianta um vaso maravilhoso, todo bonito, mas que quando você abrir a tampa ele está cheio de lixo, né? Como também o exemplo dos túmulos caiados, como Jesus também falou, né? Acusou ali os sacerdotes da época de serem túmulos caiados, exatamente, porque você tem aquele túmulo, quem já viu numa igreja, né? Geralmente em igreja católica é muito comum, né? Você tem aqueles túmulos maravilhosos de mármore, tudo lindo, assim, esculpidos, verdadeiras obras de arte, mas se você abrir tem um corpo podre ali dentro, um corpo morto que ninguém suportaria nem o cheiro daqueles despojos. Então, o que interessa sermos só exteriormente bonitos, limpos, maravilhosos, se por dentro somos sujos, né? Então é isso que vai realmente nos determinar do que estamos enchendo o nosso espírito. E aí entra o bom uso da nossa encarnação, porque é durante a encarnação que nós alimentamos esse conteúdo do nosso vaso. Seja com as nossas atitudes, com os nossos hobbies, com o que a gente está fazendo o tempo todo, 24 horas a gente está abastecendo o nosso conteúdo. Seja com o que a gente assiste, com o que a gente lê, com o que a gente fala, com o que a gente trabalha. Então, tudo 24 horas. E aí é o uso da matéria. Se nós agora temos essa consciência de que o que fazemos é o que preenche o nosso conteúdo, então como vamos usar essa matéria? Como vamos usar os bens? Como vamos usar tudo que está à nossa volta? Focando agora na consequência do que aquilo vai preencher dentro de mim. Quando eu terminar aquele ato, o que aquilo acrescentou ao meu espírito? O que aquilo vai fazer a diferença para o meu espírito? Quando sempre esse for o foco das nossas atitudes, nós vamos começar a agir com mais racionalidade. E isso, né, fazendo uma correlação com a mediunidade, por exemplo, porque
A espiritualidade está sempre querendo que nós sejamos ferramentas na matéria do bem. Só que é preciso que o nosso conteúdo esteja preparado para isso. Porque nenhum espírito de luz vai se utilizar de um médium que por dentro está podre. Porque, né, toda aquela luz vai ser desperdiçada. Todo aquele material fluídico que vai vir através daquele, que vai ter que passar para aquele médium, será desperdiçado. Então é preciso que a gente esteja preparado, que estejamos preparando o nosso vaso espiritual para sermos um instrumento limpo, né? Porque não adianta a gente encher o nosso vaso de sujeira e aí tudo bem. No dia do centro eu limpo. Mas não é assim que funciona, né? Porque você não pega um vaso, você não pega a sua lata de lixo da sua casa e aí só porque você jogou o lixo fora, né? Você despeja o lixo fora. Ah, agora eu vou usar a lata de lixo para guardar a comida que depois eu vou comer. Não, não é assim que funciona, né? Exige muito mais do que só você virar a lixeira para que ela se torne um vaso novo, né? Porque tudo que a gente preencheu o nosso vaso espiritual, ele vai impregnar, ele vai nos impregnar e mesmo que a gente despeje fora, vai demorar para que aquela realmente aquele miasma, aquela sujeira se dissipe. Vai ser necessário tempo, né? Vai ser necessário que você jogue muita água, por exemplo, né? Voltando para a analogia da lixeira, você vai ter que jogar muita água, muito sabão, muito cloro para que aquela lata de lixo, quem sabe um dia possa ser um recipiente que, né, que guarde comida de forma adequada. E aí é isso que a espiritualidade espera de nós, que a gente mantenha a nossa casa limpa, a nossa casa espiritual, o nosso corpo espiritual o máximo possível. Sabemos que ainda somos muito imperfeitos e que com certeza não vamos conseguir ainda deixar a casa tão limpa quanto eles desejariam que nós já deixássemos. Mas é preciso que a gente pelo menos tenha essa consciência e que a gente, né, não permita que o lixo que ainda deixamos entrar fique por muito tempo, que a gente não deixe esse lixo que entrou, que a gente rapidamente coloque ele para fora, que a gente não deixe que ele crie raízes no nosso corpo espiritual, para que assim possamos ser cada vez mais, como Emmanuel falou, possuído, mas possuído pelas coisas boas, possuído pelo bem, pelos espíritos bons, pela aura dos nossos mentores e protetores, e só será possível que estejamos possuídos quando estivermos constantemente nessa limpeza da nossa casa espiritual. Alguém quer comentar? Vera vai comentar, Vera? Não? Então, Vitor... Estudei no mesmo livro dele. Então, essa parte, quando ele fala desses valores definitivos, o Vitor já trouxe, inclusive, os exemplos, né? Porque esses exemplos para nós é importante, porque aí a gente guarda até com mais facilidade. Mas eu coloquei algumas frases aqui para a gente pensar junto. Esses valores definitivos que o Emmanuel fala para nós aqui, como é que eles serão conquistados? Né? Eles vão ser conquistados através das lutas aqui no próprio planeta, né? E é através dessas lutas que a gente vai adquirir, né, essa moralidade, essa reforma, né, moral, esses valores morais. E é isso que vai o quê? Edificar essa base que nós necessitamos para que a gente possa viver essa vida aí em abundância. Então, assim, a gente tirou aqui, né? Vai ser pelo trabalho que a gente vai ter que edificar e também pelo sacrifício. Por que sacrifício? Né? Porque a gente está num planeta ainda onde o mal é dominante. Então, a serenidade, a disciplina que o Emmanuel traz sempre para nós, né? A consciência tranquila pelas nossas ações, pequenas ações do dia a dia mesmo, e essa fé no futuro, né? Nessa vida espiritual, né? Dará o que? Essa paz
essa paz que o Cristo disse que traria para nós, né? A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, né? E essa paz do Cristo, isso nunca vai se destruir. Se a gente conseguir realmente, de fato, conquistar essa paz, né? Porque todos esses bens, né, que a gente está falando aqui, né, que esses bens eternos, o que a traça não corrói, eles são realmente cultivados aonde? Nesse santuário que é o coração, né? Porque realmente esses bens eles são imperecíveis. Então, a hora que eu conquisto, não é a Júlia que conquista, né? É eu espírito. E isso, qualquer reencarnação que eu tiver, o que está edificado, ele não se perde. Então, assim, mais um complemento, tá? Desse primeiro. Então, vamos lá. Vamos em frente. Então, continua Emmanuel. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Aí aqui eu até botei a mesma coisa que a Julinha já falou lá no início. Por que Deus promete vida se já estamos vivos, né? Mas existe uma grande diferença entre existir e viver para Deus, né? Porque nós todos existimos, né? Desde que fomos criados, nós existimos. Só que muitos só existem e não procuram realmente viver a vida que Jesus espera que a gente viva, né? A vida eterna, a vida do Espírito. E muitos vão simplesmente vivendo suas vidas, principalmente as encarnações, seguindo os padrões da sociedade, seguindo ali as metas e valores da matéria, sem nenhuma preocupação com o que vem depois. Isso é muito triste. Jesus mesmo já dizia, deixar os mortos enterrar seus mortos, né? O que significava isso? Que aquelas pessoas que, né, em nenhum momento Jesus disse que nós não devemos respeitar e dar um enterro digno aos nossos queridos que desencarnam. Não é esse o objetivo. O objetivo foi mostrar que as pessoas ali estavam enterrando, né, mas com aquele objetivo porque a sociedade manda, porque é assim que tem que ser, e aí tem que seguir a regra, tem que seguir, e as pessoas vão vivendo aquelas regras de conduta, que tem que estudar, que tem que se formar, que tem que ganhar dinheiro, que tem que, né, se aposentar, que tem que ter filho, que tem que casar, que tem que morrer, e aí tem que enterrar, tem que botar no cemitério, como a gente falou, tem que botar no túmulo bonito, tem que botar no caixão bonito. Então, tipo, as pessoas estão vivendo uma vida mecânica, uma vida só realmente focada nesses padrões materiais, que não necessariamente são ruins, porque existem regras sociais e padrões que são importantíssimos para a boa convivência na Terra. Só que o foco não pode ser só esse. Você não pode viver uma vida acreditando do início ao fim que a vida é só isso. É só para isso que você está aqui. Você está aqui só para cumprir um papel, morrer e acabou. Não. A gente tem que viver uma vida pensando no além, pensando no que vem depois, pensando nos propósitos do porquê. O que eu preciso aprender com essas etapas? O que a vida me coloca de provações, como a Júlia também falou, do sofrimento, da necessidade. Por que isso acontece? Qual é o objetivo? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso fazer diferente? Então, são essas questões que a gente tem que estar o tempo todo na nossa vida refletindo para tentar sair do automatismo, porque às vezes a gente acaba passando isso para os nossos filhos também. A gente fica nessa de tem que estudar, tem que passar no vestibular, tem que não sei o quê, botando esse automatismo na cabeça deles, quando na verdade a gente tinha que mostrar para os nossos filhos: você tem que estudar, porque o estudo vai te trazer o conhecimento, vai te tornar uma pessoa mais culta, com mais habilidades, com mais conhecimentos, e isso vai fazer com que você possa desempenhar o seu papel
na sociedade de uma forma melhor, mais competente, mais assertiva, e assim te tornando uma pessoa mais útil, mais capaz. E, por fim, isso vai fazer o quê? Com que você possa desempenhar os seus papéis espirituais também de uma forma mais lúcida, mais consciente. Então, tudo está encadeado, né? A gente tem que tentar mostrar para os nossos filhos como essas coisas se encadeiam, como a matéria, né, tem a sua importância, tem o dinheiro, tem o trabalho, mas qual é o fim, né? O fim não é só esse, não termina aí, não termina no dinheiro, não termina numa posição de poder. Isso ainda é uma parte, é um pedaço, mas tem mais. Tá, e aí você adquiriu essa posição de poder por quê? Qual é o seu objetivo? O que você pode fazer agora, resgatar do passado, fazer melhor, fazer diferente? Tudo isso a gente tem que estar mostrando para que a gente exatamente não fique preso só na vida material. Nascer, comer, crescer, estudar, ganhar dinheiro, morrer, ficar velho e morrer. A gente não pode achar e passar para os nossos descendentes que a vida é só isso. A vida tem antes e a vida tem durante, né, interação com a espiritualidade, e a vida tem depois na espiritualidade. Né? É muito importante isso. Agora com vocês. Olha, Vitor, eu quero trazer uma abordagem, porque assim, eu fiquei pensando nessa palavra que Emmanuel coloca aqui, né? Essa vida transbordante, não é nem mais abundante, é transbordante, né? E ele diz que é repleta de luz, de amor e de eternidade. Gente, é muita coisa, né? Transbordar, né? Então, eu coloquei aqui um pensamento, né? Que eu fui trazendo de outros estudos. Eu coloquei aqui, Jesus trouxe a lei de amor, porque a gente sabe que aquele momento em que Jesus chegou era um momento muito difícil na humanidade, que nós também estávamos lá, ainda muito, muito embrutecidos, né? Então, ele traz o quê? Uma lei de amor, e ele expressa na vivência da caridade. Aí a gente tem aqui no Evangelho o famoso BIP, né? Que para a gente aprender a benevolência, a indulgência e o perdão. Por quê? Porque tudo isso foi ensinado por Jesus, que é a lei do amor, né? E quando ele fala, né, dessa vida transbordante, essa vida transbordante não é um lugar aonde chegamos. É isso que eu achei bem interessante quando eu estudei, né? Mas é uma jornada que começamos há muito tempo e que nunca terá fim, porque a gente está sempre em movimento do progresso. Por isso é transbordante, né? E pela crescente manifestação do Espírito Divino em nós, que chegaremos a vencer esse eu egoísta, a criar uma vida feliz e perfeita. Então, ela nunca terá fim, e essa crescente manifestação é desse Espírito Divino, porque nós temos o germe de Deus em nós, né? Então chegaremos para que a gente possa o quê? Vencer a nós mesmos, e principalmente esse egoísmo, né? Que ele coloca aqui, vencer o eu egoísta e criar uma vida feliz e perfeita. Porque feliz, porque não vai ser só para mim. A hora que eu vou ter um olhar de luz, de amor, né, para com o outro também. Então, achei bem interessante a gente abranger um pouco mais dessa vida transbordante. Inclusive, esse transbordar, fazendo mais uma vez a analogia ao que a gente já havia falado do vaso, né? É a mesma coisa, né? A gente transborda do nosso vaso aquilo que a gente enche. Se você está enchendo o seu vaso de lixo, você começa a transbordar lixo. E é perceptível, né?
Quem nunca já esteve do lado de pessoas que estão sempre reclamando, ranzinzas, tudo tá ruim, nunca tá satisfeito. E aí você fica do lado daquela pessoa, você não começa a sentir a mesma coisa, um incômodo, um mal-estar, você também começa a se sentir mal. Por quê? Tá transbordando aquele lixo para dentro de você também. E se você deixar, vai te encher de lixo também. E aí daqui a pouco você tá igual. E a mesma coisa de luz, né? Espíritos de luz, pessoas que, né? Quem nunca também conheceu aquela pessoa que está sempre de bom humor, proativa, sempre uma palavra, né, boa, sempre um bom conselho, um ponto de vista positivo da situação. E aí você está perto daquela pessoa, você já se sente bem também, você se sente melhor, você também se sente mais animado. Por quê? Porque é um espírito que está transbordando exatamente essas substâncias divinas, essa vida abundante de Deus. E aí esse transbordar também respinga em quem está em volta. E se você está perto dessa pessoa, você também começa a se encher desse amor, dessa paz. Só que, lógico que é importante que nós aprendamos a ser a fonte, né? E não ficarmos dependendo de estar do lado de alguém assim para estarmos melhor e passarmos a ser aquele que vai transbordar sobre os outros e ser mais uma fonte dessa vida em abundância, né? Muito bom. Então, continuando o texto, Emmanuel fala: em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito, né? Então, olha só, nem que seja por egoísmo, nem que seja porque é bom para você, você deveria estar preocupado em fazer o bem, em fazer o certo, em estudar, em procurar entender as leis divinas, nem que seja por egoísmo, porque é assim que se aprende realmente. Às vezes a gente, né, começa a fazer o bem de uma forma meio que egoísta, né? Não tem jeito, a gente no fundo, né, a gente fica, a gente barganha, né? Até sem querer, a gente barganha com Deus, a gente barganha com a espiritualidade. A gente no fundo fica assim, né? Eu vou me esforçar para fazer, que é para, né, para ver se eu pago, né? Nem que seja isso, se eu pago os meus pecados, se eu pago os meus males das vidas passadas, então não tem jeito. A gente ainda é muito material, então a gente tem esse pensamento. Mas ele não é de todo errado, não, porque sim, é melhor você fazer o bem de forma egoísta do que não fazer o bem. Ou do que fazer o mal, que é pior ainda. Agora, é uma consequência. Conforme você vai fazendo o bem, mesmo que, né, de forma egoísta, esse bem vai te fazendo tão bem e você vai começando a enxergar, e aí pelo próprio estudo também, que você vai começando a estudar e se aprofundar, isso vai te transformando e vai entrando no seu automático, e você, quando você menos esperar, você vai estar fazendo o bem pelo bem, e não mais com esse pensamento, com esse raciocínio, né? Eu sou contador, então eu penso muito isso. Eu vejo assim o quanto a gente ainda vive uma espiritualidade de contabilidade, né? Onde a gente meio que forma lá o nosso ativo, o nosso passivo, e a gente fica ali contabilizando, né, o bem que eu faço, o mal que eu fiz, então eu preciso ressarcir. Assim, não é o ideal, mas é o caminho. Eu acredito que é um caminho onde a gente vai como uma academia. Você vai entrar na academia e você faz por obrigação, e daqui a pouco aquilo até começa a te fazer falta, né? Quando você já está bem fisicamente, e aí você deixa de ir na academia, aquilo te faz falta. E eu acho que o bem, o amor, a caridade é a mesma coisa. Quando menos esperar, aquilo se torna realmente o importante da sua vida. E você passa a fazer realmente sem mais esse raciocínio, sem mais essa barganha. Mas é um caminho, não vamos também nos culpar, nos ficarmos sentindo culpados. Não, vamos ter a consciência de que isso não é o ideal, para que possamos nos esforçar cada vez mais pelo bem desapegado, pelo bem realmente que não cobra depois retorno, né? Porque senão, se a gente também ficar focado só nesse bem egoístico, a hora que vir a prova, nós vamos abandonar, né? Porque nós vamos achar que não estamos recebendo os frutos, porque estaremos pensando
nos frutos da matéria, quando, na verdade, os frutos que serão recebidos serão espirituais. Né? Passa a bola de novo aí. Ó, se alguém quiser falar, levanta a mãozinha, tá? Porque para não ficar no bate-bola só eu e Vitor, tá? Então, Vitor, agora quando você. Não tá no script aqui, não, tá? Estava mais abaixo, mas aí você já jogou aí, eu vou trazer. Né? Quando você fala desse bem, né? Mesmo de forma egoísta. O bem, ele sempre vai dar crédito. Ele só não dá iluminação, mas ele dá crédito. Aí a gente vai lembrar de irmão Jacó. Né? Ele teve o doutor Bezerra para receber ele, a filha dele para receber, o mentor para receber. Assim que ele estava desencarnando, né? Ainda estava preso aos laços, ele estava com o doutor Bezerra, né? Por todos os créditos dos bens que ele fez. Mas iluminação ele não tinha. Porque quando ele foi conversar lá como doutrinador com aqueles espíritos que ele já doutrinava aqui quando encarnado, ele perguntou: cadê a tua luz? Né? Então, assim, existe a diferença dos créditos que você faz nessa contabilidade e a iluminação. Mas a gente não consegue fazer ainda para se iluminar, vamos fazer de qualquer forma, porque o importante é realizar o bem, né? Mas o que eu trouxe aqui no meu estudo aqui, né? Eu coloquei aqui, eu sublinhei nesses dons substanciais, né? Que são esses dons que vão ficar permanente, né? Mesmo depois da minha morte. Aí eu botei aqui, nas etapas reencarnatórias, cada um de nós é o arquiteto do próprio destino. Nós somos os arquitetos, né? Para construir esses dons aí substanciais. Construtor. Agora, a gente pode construir a desgraça ou a felicidade, né? Agora, e aí tem uma frase de Emmanuel que resume bem tudo isso que a gente falou, né? Que o céu começa sempre em nós, mesmo quando nos sublimamos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então, para que a gente possa ter esses dons substanciais, a necessidade do quê? Dessa construção. Se somos os próprios arquitetos da nossa vida, do nosso destino, né? Vamos pensar que a gente pode realizar ainda hoje alguma coisa que possa me tornar um espírito melhor. Nem que seja como o Vitor trouxe, de alguma forma que só vai me dar crédito, mesmo que não me dá iluminação, mas que a gente já possa colocar isso em movimento. Porque no próprio Espiritismo diz, né, que a caridade tem que ser uma caridade em ação, né? Era isso que eu ia trazer também, Vitor. Então, é isso aí, Julie. Realmente, e é o que emana. Ana Cláudia quer falar? Pode falar. Não é só lembrar, né, Vitor, que Deus nos dá a oportunidade todo dia, né? Quando nós acordamos, nós temos a oportunidade de fazer diferente, né? E aí colocar o eu espírito, né, para... como é que eu ia falar? A gente não ficar preso no meu, né? E sim colocar o eu, o espírito, colocar nosso espírito, a nossa essência mesmo, para poder trabalhar, para poder organizar e realmente pegar, né? Esses dons que Deus nos deu, né? Essas coisas que Deus sempre nos ampara, nos protege, Ele está sempre conosco. Todo dia Ele nos dá oportunidade. Todo dia, ao acordar, nós temos a oportunidade de fazer diferente, para que a gente possa realmente evoluir. É isso. Cada dia, né, temos que tratar cada dia como se fosse uma nova encarnação, que não deixa de ser, né? Que a gente sai do corpo, se instrui, é como se fosse mini encarnações e mini desencarnações, né? A cada noite de sono. Então, que a gente possa aproveitar o dia seguinte
assim como nós, com a mesma vontade que a gente volta para uma nova encarnação para aproveitar dela, né, dos recursos, que é o que fala o próximo parágrafo. No jogo das forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária, né? Então, como a Julinha falou, nesse jogo exterior da matéria aqui, né, os poderes, as posses, os cargos de poder, nada disso vai nos trazer iluminação necessariamente, né? E é preciso que a gente use realmente todos esses recursos para esse fim, para o fim de nos iluminarmos. Porque se usarmos de tudo isso com sabedoria, com consciência, com amor ao próximo, com responsabilidade, com competência, procurando fazer o certo sempre, aí sim nós vamos estar buscando, transformando essa experiência na matéria em bens de iluminação, né? E aí o Arthur ele nos dá o exemplo da parábola das virgens, né? Que ficam ali esperando o Senhor e umas são prudentes, né? E guardam o óleo ali, o azeite, e as outras não. As outras ficam sem o azeite. E aí quando o Senhor está chegando, elas pedem para as que têm, né? Me dá um pouquinho, e elas não dão. E aí pode dar essa falsa impressão do egoísmo, mas não é. Não é. Isso é quando você interpreta literalmente a parábola. E a parábola não é para ser interpretada literal. É uma figura, né? Uma imagem. Esse azeite das virgens representa esses bens espirituais que são intransferíveis. Você não consegue transferir para o seu irmão, para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, você não consegue transferir moral, assim, moral que eu digo conquista, né? Você consegue transferir o que é a moral, você passa assim o conceito, mas a pessoa realmente introduzir, a pessoa realmente se transformar, a pessoa realmente praticar, isso você não transfere, você não consegue transferir o que você já conquistou moralmente, evolutivamente, para os outros. E isso vale para todas as conquistas, né? Sabedoria. Você não consegue ler um livro e transferir o seu conhecimento para outra pessoa. Assim, de forma automática, né? Você pode escrever, dizer, falar, mas a pessoa vai ter que ouvir. Tudo que você está falando, você vai ter que, sei lá, ler o livro inteiro para ela, para que ela absorva também aquele conteúdo. E mesmo assim ela vai absorver de um jeito diferente do que você absorveu, porque ela vai absorver aquele conhecimento somado às capacidades que ela também já tinha adquirido. Então, é o que eu falei da academia também. Eu não posso aqui e pagar o João para ir lá malhar para mim. João, vai lá na academia e malha para mim, depois você me passa, né? Depois você passa aqui em casa e me entrega os músculos que você adquiriu. Não dá para fazer isso, não tem, né? Não tem como. São conquistas que realmente só a própria pessoa consegue ter. E é isso que a parábola das virgens quer dizer. Tipo, só quem estiver preparado é que vai conseguir receber a sua vida em abundância. Não adianta, e não tem como você transferir isso para o outro. Cada um é responsável pela sua conquista, pelo seu esforço. E aí também eu tinha colocado esse mesmo exemplo do irmão Jacó, como a Júlia já falou, que é possível a gente adquirir crédito sem se iluminar, né? Mas é importante, o crédito é importante, porque o crédito vai nos manter, quando estamos com crédito, isso faz com que a gente esteja rodeado de espíritos luminosos. Eles não vão poder transferir a luz deles para a gente, como a gente acabou de aprender com a parábola das virgens. Mas, você estando pertinho deles, você está tendo a oportunidade de ver de perto, né? De ver de perto os exemplos, a prática, e aí introjetar em você. Começar a introjetar nos seus hábitos, na sua vida, o que eles estão ali praticando. Porque, lógico, se você também só viver perto de iluminados, mas não introjetar isso em você, a hora que eles se afastarem, você está no escuro de novo, né? Então, é importante também a gente ter essa consciência de que não basta ter créditos. É preciso o esforço também de se iluminar, porque haverá os momentos onde esses espíritos vão se afastar e é preciso que nós tenhamos a nossa luz própria para nós mesmos e
para também começarmos a iluminar aqueles que estão à nossa volta, assim como nós também gostamos, quando estamos em volta dos iluminados, né? Que a gente possa ser essa nova fonte de luz. Passo a bola para vocês novamente. Se ninguém falar... se alguém vai falar, então fala aí. Esse negócio do bem, né, que a gente estava falando aqui, né, a gente fazer o bem, mesmo não sendo uma coisa espontânea, de vir do coração, não é? É que algumas pessoas podem até não compreender. Mas se eu não estou fazendo de mim, de boa vontade, né, então não é um bem. Né? Porque não é o que, assim, como você se sente fazendo no momento, mas é aquilo que gera a sua ação. Porque a pessoa pode estar fazendo um bem mecânico, sem compreender mesmo a importância daquilo, mas aquilo vai gerar um benefício para outro. Então, essa ação ela vai ter uma resposta positiva, sim, que é o crédito que a pessoa acaba tendo, como teve André Luiz, quando ele atendia aqueles, né, os que não tinham condições, mesmo ele não querendo, era a secretária que colocava, mas teve o crédito. Não é? Então, até o momento que ele começar a perceber que aquele benefício está fazendo algo de bom mesmo, né? Ele se sentir pleno com aquele ato de bondade. Aí você começa a fazer de coração, porque aquilo traz um benefício a outro e traz um benefício para si próprio. É o caminho, né? Para chegar nessa parte aí que o Vitor falou, da iluminação, que ainda está bem lá, mas é o caminho esse. Né? É que a gente começa a fazer mesmo no automático, sem vontade, mas vai chegar um momento que você já vai fazer com amor, com dedicação. Porque tem a reação daquilo que a gente faz. Né? É isso. Eu vou trazer rapidinho, Vitor, porque tudo isso que a gente está... Vocês já comentaram, eu pensei aqui sobre o livre-arbítrio, porque, na realidade, o livre-arbítrio é desenvolvido à medida que o espírito adquire essa consciência de si mesmo. Por isso, esse jogo de forças exteriores jamais encontraremos a iluminação, porque o livre-arbítrio é conquista individual. Não é dado o livre-arbítrio, é uma conquista. Quanto mais eu tenho moralidade, condição, responsabilidade, mais isso vai se ampliar, né? E eu trouxe também aqui que aquela oração de Jesus, que Jesus nos ensinou, que foi a oração dominical, ele pede para que a gente possa buscar o Pai em atitude de confiança e submissão, para que a gente possa ter resistência a esse mal que procedem do mundo exterior, mas também desse mundo nosso interior, nosso mundo íntimo, né? Porque nós somos, ao mesmo tempo, né, luz e sombra. Agora, a gente precisa ter esse progresso para que a gente possa fazer a nossa luz brilhar, não mais a nossa sombra. Agora que gente, já tem 48 minutos e falta um monte ainda. Eu vou dar uma acelerada aqui. Julinha, de repente, dá umas cortadas aí também, que senão a gente não vai terminar na hora e a espiritualidade vai puxar nossa orelha. Vou acelerar aqui. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico, mais íntegro e harmonioso, experimentará um dia a enfermidade e a morte, ou a morte. Então, tudo que é bom ou ruim na matéria vai passar. A vida é uma eterna impermanência, né? Tudo na matéria, como a gente falou lá no início, está em transformação, sempre num ciclo de destruição, renovação, sempre assim. A matéria, essa é a lei da matéria. Então, sábios são os espíritos, que já sabendo disso, sabendo da impermanência da matéria, procuram usá-la também de forma sábia, de forma impermanente. Eu já uso sabendo que ela não vai ficar para sempre. Eu já uso sabendo que aquilo vai ter um início, meio e fim. Eu já uso sabendo que o propósito não é permanente daquela tarefa material que está sendo feita.
E aí você usa tudo com mais sabedoria, com mais consciência e com menos apego, porque você já sabe que aquilo não é seu, você já sabe que aquilo está passando apenas por um momento. E como tudo na vida, de bom e de ruim que nos acontece, a gente tem que ter essa consciência e usar com sabedoria, sabendo que nada é permanente na matéria. Alguém quer falar? Hein, Vitor? Essas fases, porque o Emmanuel coloca aí a primavera terrena, né, a mocidade e tal. Então, as fases da vida material, que é a infância, a juventude e a velhice, tudo é uma concessão divina que podemos aproveitar para a nossa iluminação. Cada oportunidade de regresso à vida material visa o combate esses vícios e os defeitos que possuímos. Então, tudo é uma oportunidade. E a gente vai transitar nessas fases para que a gente possa encontrar essa iluminação. É isso aí. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão aí. A gente tá com o tempo apertado, mas dá tempo de falar rapidinho todo mundo. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente e imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Né? Então, é preciso, como a gente está falando aí o tempo todo, esse esforço pessoal. Nós precisamos construir. Deus, através da encarnação, nos dá toda a matéria-prima, né? Toda a matéria-prima necessária para essa construção da nossa escada evolutiva. Só que a gente precisa construir, ela não vai se construir sozinha. E a gente precisa construir com sabedoria, né? Lembrando aquela parábola também do homem que constrói a casa sobre a areia e o outro que constrói sobre a rocha. A areia representa quando a gente constrói a nossa vida pautada na matéria. Porque, né, muitas pessoas vivem uma vida o quê? Porque eu preciso acumular dinheiro, eu preciso ter bens, porque eu preciso estar seguro, eu não sei o dia de amanhã, então eu tenho que ter dinheiro, e nunca é suficiente, né? Quanto mais acumula, aí a pessoa vê uma notícia no jornal, já fica, ai meu Deus, o câmbio, e agora o dinheiro não vale mais nada, e tudo que eu me esforcei, aí a pessoa vive esse desespero todo dia, né? Tá sempre desesperado. Por quê? Porque está se fundando na matéria, tá botando as bases da segurança dela no dinheiro, na posse, em tudo que é material. Quando o nosso alicerce precisa ser o Cristo, precisa ser o Jesus, precisa ser os ensinamentos da vida espiritual. A gente precisa ter a certeza, a fé de que essa vida é passageira e que se perdermos tudo materialmente, dane-se. O importante não é a matéria. O importante é se a gente perdeu, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. A gente precisa desapegar. A gente precisa também viver, de repente, agora uma outra etapa da vida com mais restrição financeira para poder aprender a dar valor a outras coisas. Então, se você tem consciência disso, você não entra em desespero. Você não fica nessa loucura de achar que tem que ter dinheiro, que tem que estar ligado, e aí você fica o tempo todo ligado nessas notícias e você entra nessa paranoia, vive uma vida até morrer, geralmente morre antes da hora, porque né, vai degradando o corpo físico diante de uma vida pautada em alicerces materiais. Passa a bola, de volta para vocês. Hein, Vitor? Como você leu 2 parágrafos, eu vou também ser breve, né? Nessa manifestação da existência na Terra, essa transformação, eu coloquei aqui, a mente é fator importante que gera energias de forma positivas ou destrutivas. Por quê? O nosso pensamento tem essa força, né, de gerar essas energias, né? E Leon Denis diz para nós, lá no Problema do Ser e do Destino, que a vontade é a maior de todas as potências, né? E é em sua ação comparável ao imã. Então, a gente sabe que isso aí tem toda uma força. Aí, quando você, abaixo, o Emmanuel comenta sobre construir esse castelo interior, quer dizer, a gente tem que primeiro ter essa vontade de construir, né? Essa ação da vontade.
esse castelo interior, quando eu li essa palavra castelo interior, me remetia a Teresa d'Ávila, porque ela tem um livro escrito Castelo Interior, o livro das moradas. Esse livro foi escrito em 1577. Lá ela dava 7 passos para esse desenvolvimento espiritual. E ela diz que esse desenvolvimento era através da oração. Aí ela diz que era o autoconhecimento, era oração de união, era o patrimônio místico. Então, ela deu várias 7 situações que você pode alcançar Deus. Só que a gente trazendo para o Espiritismo, para a gente trabalhar esse castelo interior, nós temos esse entendimento da reforma íntima, que é esse conhecimento de si mesmo, né? Na mudança dessas posturas viciosas, né? Que a gente já tem em várias circunstâncias, né? Principalmente nesse nosso dia a dia. Agora, a obra, a gente sabe que é vagarosa e difícil. E por isso é dado para nós os séculos para que a gente possa se aperfeiçoar. Porque, como o Vitor falou, nada é para que a gente possa se angustiar, porque a gente não vai fazer uma grande reforma hoje, ou amanhã seremos espíritos de luz, né? Então, e a gente vai deixar aí como dica a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou qual é o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Aí os espíritos disseram, um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Então, esse castelo interior é esse autoconhecimento. Oi, Vitor. Eu lembrei também, Vitor, que assim, às vezes tem pessoas que, quando caem doente, têm a consciência, né? Tem pessoas que só a doença faz refletir que ele precisa mudar. E tem pessoas que nem a doença faz com que essa consciência, né, venha. Então, assim, essa construção que você fala é realmente essa construção interior que a gente tem que estar lutando, tem que estar buscando, e que, claro, caminhos, a gente vai ter vários pedras no caminho, mas a gente tem que aprender a contornar e ter fé, né? Tem pessoas que, com doença, a luzinha acende, tem pessoas que nem a doença faz com que isso acesa, né? Nem a dor. É isso. O sofrimento sempre tem esse objetivo de nos levar para esse autoconhecimento. Mas realmente tem uns que precisam de muita dor e muito sofrimento para começar a despertar, infelizmente. Vamos em frente, então. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Né? Então, Jesus veio sim e trouxe a sua presença, só que muitas religiões, inclusive até hoje, interpretam essa presença do Cristo como sendo algo que vai nos beneficiar materialmente, né? Que vai nos fazer especiais. A famosa teoria aí da teologia da prosperidade, né? Se você segue Jesus, se você está com Jesus, você não vai ficar doente, você vai ficar rico, você vai ter o que você merece, tudo que você quer materialmente você vai conquistar. Está muito comum hoje em dia, né? Na internet, o que mais a gente vê aí é essa mistura de coach com pastor e essa teologia sendo pregada para tudo que é lado. E quando você vê a vida de Jesus, a gente vê exatamente o contrário, né? Jesus não prosperou em nada materialmente falando, né? Ele prosperou espiritualmente, isso sim. Ele deu um exemplo de vida material, reta, moral, sem erros, perfeita.
mas que não trouxe prosperidade material, riqueza, nem posições sociais nenhuma para ele. Pelo contrário, trouxe a cruz, né? Diante da vontade daqueles que estavam no poder. Então, realmente é isso que a gente precisa perceber e apagar, né? Tirar da nossa cabeça que a gente vai ter qualquer tipo de prosperidade ou qualquer tipo de benefício por estarmos seguindo os passos de Jesus, materialmente falando, entendeu? A gente tem que ter essa consciência porque isso é um dos instrumentos que vai fazer a gente se desvencilhar do bem egoísta. Porque o bem egoístico que a gente faz hoje é fruto desse pensamento, dessa barganha, dessa vontade que a gente tem de receber em troca do bem que a gente já faz. Né? Passo a bola de volta. Vitor, eu vou por um outro caminho, né, desse estudo, né? Sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Aí a gente vai questionar aqui, né? Questionar não, a gente vai trazer para a gente estudar junto. O reino de Deus não tem aparências exteriores. Então, esse reino de Deus está dentro de mim. Então, essas riquezas imperecíveis é esse reino de Deus que eu vou conquistar em mim, nesse meu interior, nesse castelo interior, né? E Jesus veio trazendo para nós sempre, né? Ele ensinou sempre isso, né? Para que a gente pudesse superar essas ilusões do mundo, esses apegos excessivos às coisas materiais. E lá no Evangelho, no capítulo 17, no item 8, fala sobre a virtude. É importante que a gente possa fazer essas leituras quando a gente traz esses estudos, e eu vou trazer algumas frases pequenas sobre esse texto, que fala aqui: a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio e modesto. São qualidades do homem virtuoso. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. Falta a modéstia e tem o vício que lhe opõe. Qual é o vício que opõe à modéstia? O orgulho. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido. Então, a gente precisa conquistar essas virtudes, porque todo esse texto está falando desses bens que é nosso, que a gente vai levar, que isso não vai ser, não vai ter ferrugem, né, que vai corroer. Então, e agora ela tem que ser compreendida e praticada. Porque se a gente também só compreende, mas não faz nada, né, com o que a gente recebe, né, de dádivas divinas, né, que é o acordar, é a saúde, é o nosso emprego, é bens que nós temos para que a gente possa nos manter, a gente tem que sair de nós, desse eu egoísta, para que a gente possa, de fato, ter essas virtudes conquistadas. Conquistada, a gente não perde, mas muito tem essa vontade, mas ainda não tem isso ainda em conquista. Dá crédito, não dá iluminação. Mas ela precisa, de qualquer forma, compreender, praticar, porque é na prática que a gente vai aprender a sentir. Para fechar, sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Jesus não veio só para fazer milagres e resolver problemas da matéria. Esses foram só os efeitos para chamar a atenção a ele e à mensagem que ele vinha dar em vida, nos mostrando em exemplo como tiramos esse passaporte para sermos portadores da vida imortal, em definitivo. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém que queira finalizar? Eu quero sim, Vitor, que eu trouxe algumas coisas para a gente pensar junto.
quando ele fala esses portadores da vida imortal, eu coloquei aqui assim, ó, o objetivo da vida e de todas as vidas, porque a gente não tem só uma vida, né? Porque a morte é simplesmente a renovação das forças vitais necessárias para mais uma nova fase. Será a aquisição desses bens imperecíveis. Sejamos esses trabalhadores da última hora e sejamos os portadores das bem-aventuranças que Jesus trouxe para que tenhamos essa vida abundante. E aí, se a gente for pegar essa expressão, né, dessa bem-aventurados, quem são esses bem-aventurados? Bem-aventurança quer dizer feliz. É citada diversas vezes na Bíblia e também lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Essa felicidade celeste é fundamentada na fé e na obediência à lei de Deus, que gera felicidade, capaz de resistir aos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque a gente só é infeliz porque a gente se afasta dessa lei. Então, que a gente possa ser esses portadores da bem-aventurança, que a gente possa ser esses trabalhadores fiéis do Cristo. E quando ele fala na última parágrafo sobre como doador de benefícios vulgares, que Jesus não nos trouxe, não nos visitou para trazer isso, até como doador de benefícios vulgares, e ele diz que veio ligar-nos essa lâmpada, né? A lâmpada do coração. E eu coloquei aqui, né, que a proposta de Jesus é nos mostrar o caminho para a nossa evolução, pois esse é o nosso destino, desabrochar em nós as potências que possuímos em germe, a noção eterna do belo e do bem, que exprime a ideia de Deus, a própria ideia de perfeição. E lá em Mateus ele diz, né, vós sois a luz do mundo, né? Ele cita o que Jesus trouxe, né? Vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz. Sejamos os modelos de virtude e de retidão, os faróis brilhantes em um mundo frequentemente imerso na escuridão da ignorância e do egoísmo. A luz simboliza a sabedoria, a verdade e a compaixão que devemos incorporar em nossas vidas e compartilhar com os outros. À medida que deixamos nossa luz brilhar, iluminamos não apenas o mundo ao nosso redor, mas também nosso próprio caminho de volta à fonte de toda a luz e amor. Não basta saber, é preciso viver o saber. E é nesse caminho de autoiluminação que, alcançando a harmonia interior, faremos com que ela se reflita na sociedade. Então, assim, é muita informação para pouco tempo. E a gente precisa refletir, porque a gente precisa saber, isso está lá no filme Nosso Lar. A gente não pode só compreender, a gente tem que trazer isso, sair da compreensão para o sentimento. A gente viu em vários momentos ali que, se não tiver o sentimento, a gente não consegue essa iluminação. Né? E para fechar, Vitor, eu gostaria, porque eu vou trazer Leon Denis, tem muitas falas de Leon Denis aí no que eu li lá por dentro, eu vim buscando Leon Denis, e eu gostaria muito de trazer essa belíssima frase de Denis, que ele diz: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam: levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Então, está aí, a conquista do nosso destino vai ser através dos nossos esforços, da nossa vontade, e é isso que o estudo trouxe para nós, para que a gente possa pensar bastante nesses bens imperecíveis.
Bem, quero agradecer a presença de todos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudo que a casa nos dá. Agradecer a presença de cada um de vocês, porque sem vocês esse estudo também não existiria. E pedir a nossa querida Julinha para fazer a nossa prece de encerramento, já que ela vai fazer também o nosso estudo da semana que vem. Envolvidos nessas vibrações superiores de paz, de fé, de confiança e principalmente de agradecimento. Que a gente possa elevar os pensamentos ao alto, agradecer a Emmanuel, agradecer a essa casa que tutela todos nós que estamos aqui e todos aqueles que, de uma forma ou outra, vão estar juntos nesse estudo. Que possamos ser gratos a Deus, a Jesus, a esse mestre, a esse amigo de todas as horas, que nunca nos falta. Por isso ele disse, vinde a mim, todos vós. Que possamos sempre ir a ele, para que a gente possa buscar, de fato, essa vida em abundância, mas nos transformando, porque essa transformação é íntima. E a necessidade dessa vontade para que a gente possa ter esses esforços num objetivo sincero do bem. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por finalizado o estudo dessa noite, te agradecendo por essa grande oportunidade de bênçãos, de luz, de proteção e de amor. Graças a Deus. Que Deus seja sempre louvado. Uma excelente semana para vocês. Para vocês também. Curtam o carnaval com muita moderação. E pedindo, né? Aproveita lá o centro, né? Aproveita para fazer esse anúncio, que lá no centro vai ter Cine Emmanuel todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça, às 3 horas da tarde. Quem puder ir lá para ver o filme, debater e principalmente orar pela psicosfera do nosso Rio de Janeiro durante esses dias de carnaval. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Compartilhem e se inscrevam no canal. Até a semana que vem.